quero saudar todos vocês em nome de Jesus e declarar que este é um tempo tão especial da parte do Senhor para a igreja em toda a face da terra. Estamos a viver um tempo diferente, um tempo que está a ser marcado por dificuldades, por crises a diferentes níveis, mas eu acredito no meu coração que a ação da Igreja de Jesus sobre a face da terra vai ser determinante. Quero falar contigo sobre o despertar de uma igreja gloriosa. O tempo que estamos a viver está a fazer nascer uma igreja gloriosa, não fraca, tímida, assustada, perturbada, mas uma igreja capaz de manifestar a glória do Senhor em tempos difíceis. Gostava de dizer-te o seguinte: um dia Jesus falou a respeito do fundar a sua igreja. Em Mateus 16:18, Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falava sobre a pedra da revelação, uma igreja edificada sobre a revelação da palavra, o discernimento da palavra. E ele disse: a minha igreja vai ser construída, vai ser edificada, estabelecida sobre este fundamento. Vai ser uma igreja que vai ter revelação da minha palavra. E por isso a minha igreja será invencível. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Anota bem o que eu te vou dizer. Por muitos anos tivemos a ideia, ao ler este verso, que Jesus queria dizer que o inferno não ia conseguir derrotar a igreja. Mas na realidade aquilo que Jesus quer dizer é que a igreja, ela tem uma atitude de agressividade. Ela invade os territórios que têm estado no domínio de Satanás e do inferno. E a igreja, ao avançar, ao ocupar os territórios que o inferno tem governado, o inferno não consegue resistir à igreja. A questão aqui é esta: quem não resiste é o inferno. Quem não prevalece contra a investida da igreja é o inferno. Logo, Jesus revela que a igreja não tem que viver com medo, com receio, não tem que ter uma atitude passiva. Não, a igreja tem que ter uma ação de invadir os territórios que o inferno tem ocupado. E eu creio claramente no meu espírito que chega um tempo em que a igreja de Jesus começa a despertar para esta revelação. E a igreja deixa de ser uma igreja passiva, na expectativa, medrosa, com receio dos ataques do inferno, mas passa a ser uma igreja com uma ação de ocupação de todo o território que o inferno tem ocupado. E Jesus disse: e as portas do inferno não vão resistir. O mundo espiritual das trevas não vai conseguir segurar o avanço da igreja. Está a despertar neste tempo presente esta igreja gloriosa, que é uma igreja sem medo, é uma igreja sem receio, é uma igreja com olhos de revelação, é uma igreja que conhece o seu propósito e o seu destino, é uma igreja que sabe que foi edificada para permanecer para sempre, que é invencível, e o inferno teme esta igreja. E este é o tempo desta igreja despertar e começar a viver o seu propósito, começar a viver a sua chamada. Meus amigos, gostava de dizer a vocês que Jesus foi o primeiro a dar-nos este exemplo. É interessante o que nós lemos em Marcos, no capítulo 6, verso 2. Marcos 6:2 diz: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga.
E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Interessante este texto. Diz que as pessoas no tempo de Jesus ficaram maravilhadas com dois factos. Primeiro, maravilhadas com as palavras de sabedoria que Jesus falava. Ele não falava como os outros líderes religiosos. Ele não era mais um líder religioso. Ele não tinha um discurso carregado de religiosidade. Ele tinha palavras de sabedoria, palavras que tocavam o íntimo das pessoas. Diz que ele falava com autoridade. Falar com autoridade significa que aquilo que ele dizia mexia com as suas vidas, gerava uma mudança de pensamento. E as pessoas diziam: ele fala com uma autoridade, ele fala com uma sabedoria. Havia em Jesus uma revelação da palavra. Havia em Jesus um falar a palavra de uma tal maneira que tocava o coração daqueles que o ouviam. Mas a Bíblia diz também que maravilhas aconteciam, milagres aconteciam, pessoas se curavam. E as pessoas ficavam maravilhadas com o que viam. Eu quero dizer a vocês que o despertar desta igreja gloriosa tem a ver exatamente com isto. Esta igreja que está a levantar-se neste tempo. Esta igreja que está a romper o medo, a timidez, a vergonha. Esta igreja que está a ser revestida com ousadia, cheia do Espírito Santo, não para ficar dentro de quatro paredes, mas para caminhar nas ruas da cidade, para viver no meio dos sofredores, dos enfermos, dos oprimidos, dos cativos e manifestar a glória de Deus, tendo a certeza que as portas do inferno não conseguem prevalecer contra o seu avanço. Esta igreja vai ser uma igreja marcada por estas duas ações. Primeiro, uma igreja de palavra. Uma igreja cuja palavra vai ter revelação, vai ter sabedoria, vai ter impacto. Vocês lembram-se quando um dia algumas pessoas abandonaram Jesus? Disseram que o discurso não era agradável e deixaram-no. Estavam mais interessadas no pão do que propriamente na palavra. E quando Jesus viu muita gente abandoná-lo, Jesus disse aos discípulos que estavam ali com ele se queriam também deixá-lo. Ele perguntou: vocês querem ir também? E Pedro aproveitou a oportunidade para dizer o que pensava a respeito daquilo que Jesus dizia. E Pedro disse: aonde iremos nós? Se tu tens as palavras da vida, se tu tens as palavras que nos dão a vida, aquilo que tu falas provoca vida dentro de nós. Esta é a igreja que está a despertar neste tempo presente. Esta é a igreja que se está a levantar neste tempo presente. Uma igreja cujas palavras não estão cheias de sabedoria humana, cheias de lógica, cheias de raciocínio humano. Não. A igreja que está a despertar neste tempo presente é uma igreja cuja palavra provoca vida. É uma igreja que tem uma palavra que gera vida. A palavra, ela dá vida a quem a ouve. Era isso que acontecia com Jesus. E é isso que é suposto acontecer com a igreja de Jesus no tempo presente. Meus amigos, estamos a viver uma temporada impressionante de mudança de paradigma. A igreja vai entrar em uma visão de rompimento espiritual incrível e impressionante. E esta vai ser uma das marcas da igreja, o poder da palavra. Sabem que quando eu estou a ler os evangelhos, muitas vezes reparo que a escritura, ela anota imensas vezes que multidões vinham ter com Jesus e elas ensinava-lhes a palavra, falava-lhes a palavra.
Jesus tinha este cuidado de falar às pessoas a respeito da palavra. A palavra era um pão para aquela gente. A palavra mudava o modo de pensar. A palavra ativava a consciência das pessoas. A palavra curava as emoções. A palavra provocava reconciliação entre as pessoas e o Deus Todo-Poderoso. A palavra. E a igreja que está a despertar neste tempo, gloriosamente, é uma igreja que vai viver o Espírito da palavra como nunca viveu antes. A palavra, o poder da palavra, vai ser uma marca desta igreja gloriosa. Mas a outra marca é as maravilhas. Porque diz que aonde Jesus chegava, Ele curava. Ele curava cegos, coxos. Ele ressuscitava mortos, limpava leprosos, abria os olhos dos cegos, fazia atos proféticos que manifestavam a glória de Deus em incríveis maravilhas. As pessoas ficavam maravilhadas, atônitas com aquilo que viam acontecer. A igreja gloriosa que está sendo despertada neste tempo presente é uma igreja que, além do poder da palavra, ela vai viver o poder das maravilhas. Milagres acontecerão na igreja como aconteciam no passado. Milagres vão se tornar uma normalidade. Milagres vão acontecer de uma forma recorrente na vida da igreja. Porque ouça, se nós acreditamos no Deus que criou céus e terra, criou todas as coisas, que tudo pode fazer acontecer, como é que nós não vemos acontecer na vida da igreja de uma forma constante e regular a manifestação do poder de Deus? Temos que ver e vamos ver. E esta igreja está sendo despertada neste tempo presente para viver a glória de Deus. Vai ser marcada por estas duas revelações: o poder da palavra e o poder das maravilhas de Deus, dos milagres que vão suceder. Então, meus amigos, eu gostava de dizer que nós não precisamos de mais religião, religiosidade, normas, regras, rituais. Não precisamos mais de viver esta religiosidade que por anos e anos e anos a igreja tem vivido. Nós precisamos de acender a luz do Evangelho. Lembra-se que Jesus diz na Escritura, e ele faz referência a isto: ninguém acende uma luz e coloca debaixo da mesa. Acende-se a luz e coloca-se no alto para iluminar todos aqueles que estão em casa. O Evangelho, a revelação do Evangelho é uma luz incrível que ilumina as pessoas, que atrai as pessoas. Deixem-me dizer que eu acredito. Está a despertar uma igreja gloriosa. Uma igreja que entende e compreende que é invencível, porque está edificada sobre um fundamento que é a revelação da palavra. Uma igreja que perde o medo, a timidez, a vergonha. Uma igreja que avança, que conquista e que sabe que o inferno não consegue resistir. Uma igreja que vai viver marcada pelo poder da palavra e o poder das maravilhas. E uma igreja que anuncia o Evangelho na sua simplicidade. Uma igreja que se liberta da religiosidade, da tradição, dos rituais, e que proclama o Evangelho de Jesus como a única luz capaz de iluminar este mundo. E esta igreja, ela está sendo despertada neste tempo presente. É por isso que Jesus, ele revelou que, sem dúvida, este é o nosso propósito. Em João 14:12, ele disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Lembra-se disto? Lembra-se quando Jesus disse: os que creem em mim farão o que eu faço, obras maiores, porque eu vou para o Pai. O que é que Jesus fez?
Na realidade, ele viveu o poder da palavra e o poder das maravilhas. Aonde ele chegava, ele sabia que era invencível. Ele sabia que a sua vida estava fundamentada no Pai. Ele sabia qual era a revelação que o acompanhava, que o seguia. Qual era o mistério que estava sobre ele. Aonde ele chegava, sem medo, sem receio, sem timidez, sem vergonha. Ele falava a palavra que dava vida e operava maravilhas pelo poder do Espírito Santo. E então ele disse: vocês podem fazer a mesma coisa. Então fomos chamados como igreja a fazer o quê? A sermos religiosos, bons praticantes da nossa religião, cumpridores de normas, ritos, regras. Não! Fomos chamados a viver este propósito que Jesus identificou para nós. As mesmas obras que Jesus fez. Pelo poder do Espírito Santo, podemos pregar de tal maneira que quem nos ouve recebe vida, ativa-se vida dentro das pessoas. Podemos orar e ministrar às pessoas debaixo do poder do Espírito Santo de tal maneira que maravilhas acontecem. Deixe-me fazer esta pergunta: será que Pedro e João eram muito diferentes de nós? Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, entenderam o propósito, entenderam por que existiam, porque tinham sido ungidos pelo Espírito Santo. E lembra-se quando um dia iam ao templo para orar, iam passando junto à porta formosa, e estava ali um coxo de nascença. O coxo pediu uma esmola, e o Pedro diz ao coxo: olha para nós. E o coxo olhou esperando receber uma esmola. E Pedro diz: prata e ouro não temos, mas aquilo que nós temos vamos te dar. Aquilo que nós temos a revelação de quem nós somos. Nós somos a igreja dele, nós somos a igreja do Jesus que morreu e ressuscitou. E nós sabemos que o teu corpo está ocupado pelo inferno, pelo maligno, mas nós agora vamos libertar o teu corpo. Nós vamos dar ao teu corpo a libertação que ele precisa, e o poder do Espírito Santo vai ocupar este território que a enfermidade tem ocupado por tantos anos. Aquilo que nós temos, vamos te dar. Nós temos a revelação, nós temos o poder do Espírito Santo. Nós podemos fazer o mesmo que ele, Jesus, fez quando estava aqui. Em nome de Jesus, como seu representante, eu te digo: levanta-te e anda. E o homem levantou-se e andou. Ali estava a manifestação da igreja gloriosa de Jesus. Por vezes nós achamos que isto foi para o passado, que isto aconteceu naquela época e foi para aquela época. Não, isto é para hoje, é para o tempo que estamos a viver. E é esta igreja que está sendo despertada pelo Espírito Santo. Em toda a face da terra há gente que está a entender esta revelação, que está a levantar-se e está a dizer: é isto que nós queremos, esta é a visão, este é o propósito, esta é a chamada, e é assim que vamos viver o poder da palavra, o poder das maravilhas que gera milagres, tal e qual como Jesus fez, assim faremos nós. É por isso, amigos, que Ele nos deu poder. Poder. Olha o que diz Lucas capítulo 10 e o verso 19. Lucas 10, 19 diz: eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu dou a vocês poder. Jesus não deu aos discípulos um estudo bíblico. Jesus não lhes deu um seminário. Jesus deu-lhes poder. E a Bíblia diz que deu poder para pisar serpentes, pisar escorpiões, toda a força do inimigo. E a seguir diz: e nada fará dano a vocês. Que incrível poder Jesus deu aos discípulos. Ele disse: este poder é um poder que vai esmagar, vai despedaçar, vai destruir todas as obras do maligno diante de vocês. Mas este poder
vai proteger a vossa vida do mal, de tal maneira que nada fará dano a vocês. Poder. Ele diz: eu dou a vocês poder. Agora lembre-se, esta palavra não foi apenas para aqueles discípulos que estavam ali com Jesus naquela época. Esta palavra é para nós, é para mim, é para si. Esta palavra é para a Igreja de Jesus em 2020. Esta palavra tem a ver com o despertar da Igreja gloriosa. Eis que vos dou poder. Poder. Poder para quê? Para pisar serpentes, pisar escorpiões, aniquilar as obras do maligno. Nada fará dano a vocês. Jesus deu poder à sua igreja para libertar as pessoas, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para abrir os caminhos, para provocar rompimentos espirituais. É nesta igreja que nós acreditamos. É esta igreja que se está a levantar, que está a resplandecer. Uma igreja gloriosa, porque ela vive a glória de Deus diariamente. Anote isto antes de terminar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso do número 8. Eis o que Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Ele não disse: vocês vão receber arrepios, tremores. Não. Ele disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Ele falou isto aos discípulos. Quando a igreja nasceu em Pentecostes, a igreja nasceu debaixo deste poder. E sabe o que é que este poder fez? Este poder deu àqueles discípulos uma experiência. Anote bem esta revelação. Jesus nunca enviou ninguém a fazer alguma coisa. Ele nunca enviou ninguém numa missão sem primeiramente dar a essa pessoa uma experiência. Primeiro uma experiência, depois o cumprir uma missão. E quando o Senhor Jesus diz: recebereis o poder do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, Ele está dizendo: vou dar a vocês uma experiência que vai fazer de vocês testemunhas eficazes. Esta igreja gloriosa que está sendo despertada, esta igreja gloriosa que está rompendo no tempo presente, é uma igreja que tem experiência. É uma igreja que vai viver uma incrível experiência para ser uma incrível testemunha. O Senhor não usará ninguém sem primeiramente lhe dar uma experiência. E por isso eu quero terminar e dizer que este é o tempo da experiência. Este é o tempo de gente ter uma experiência com Deus como nunca teve antes. Este é o tempo de pessoas experimentarem o poder do Espírito Santo como nunca experimentaram antes. Este é o tempo de pessoas serem apanhadas no redemoinho da experiência do sobrenatural, de experimentarem Deus, a presença de Deus, de uma tal maneira que as suas vidas nunca mais são as mesmas. Por que razão estes discípulos se tornaram apóstolos e nunca mais foram os mesmos? A Bíblia diz que em pouco tempo eles evangelizaram todo o mundo conhecido da época. Os sinais, os milagres os acompanhavam. Aonde eles chegavam, transtornavam as cidades. Por quê? Porque eles tinham a revelação. Eles sabiam que eram invencíveis, indestrutíveis. Eles sabiam que o inferno não podia derrotá-los. Eles tinham a revelação. Eles operavam no poder da palavra e no poder das maravilhas. Eles sabiam que tinham recebido poder. Eles haviam tido uma experiência. E a experiência que eles tiveram marcou as suas vidas de uma tal maneira que nunca mais foram as mesmas pessoas. Meus amigos, esta é
a igreja gloriosa que está sendo despertada no tempo presente. E eu creio que aquilo que temos vivido, o tempo difícil, esta crise que envolve a terra, está provocando o despertar desta igreja. Há um clamor em muita gente por viver a glória de Deus. Há um romper de ataduras espirituais em muitos irmãos e irmãs. Há muita gente dizendo basta, basta à religiosidade. Há muita gente a romper com as tradições. Há muita gente a dizer igreja não é apenas isto. Não são apenas reuniões bonitas, bem organizadas, realizadas em templos. Igreja é mais do que isso. Igreja é gente que tem uma experiência com o poder do Espírito Santo e nunca mais é a mesma pessoa. E onde quer que esteja, opera pelo poder da palavra e opera pelo poder das maravilhas, em nome maravilhoso de Jesus. Esta igreja está sendo despertada e eu declaro que tu que estás a ver esta mensagem, tu que estás a participar desta conferência, tu que estás aí desse lado, tu vais fazer parte do mover do Espírito Santo através desta igreja. Tu vais ter a tua experiência, a experiência que nunca tiveste antes, e vais ser usado pelo Senhor de uma forma inacreditável. Lembra-te, não importa quem tu és, não importa o que tu tens ou não tens, não importa o que sabes ou o que não sabes, não importam as tuas condições. Anota isto: o Senhor não depende de nada do que tu tens. O Senhor só depende daquilo que Ele pode fazer por ti e através de ti. Rende-lhe a vida e busca a tua experiência, aquela experiência que tu nunca tiveste antes. Busca a presença dEle para teres aquela experiência marcante, a experiência que vai marcar o teu destino. E deixa que o Espírito Santo te leve a um novo nível para fazeres parte do despertar desta igreja gloriosa. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus por quem me vê neste exato momento. Eu declaro em Teu nome, Pai, o incrível romper na vida desta pessoa. Declaro em nome do Senhor uma fome pela palavra e uma sede pelo mover do Espírito Santo. Declaro em Teu nome, Pai, que quem me vê vai ter a experiência que nunca teve. Não uma experiência religiosa, mas uma experiência com o sobrenatural de Deus. Oh Pai, eu oro por esta pessoa porque as barreiras vão ser quebradas na sua vida. Esta pessoa vai subir o nível do seu relacionamento com o céu. A unção vai fazer parte da vida desta pessoa. E declaro em nome do Senhor que sonhos e visões vão se concretizar. Declaro em nome do Senhor que aonde tu estás serás um canal de bênção para a glória e honra e louvor do nome de Jesus. Declaro que Ele vai usar a tua vida. Declaro que o inferno não te vai resistir. Declaro que farás proezas. Declaro que vai arder dentro de ti um fogo de paixão pela vontade do Pai, pelo manifestar o céu sobre a terra. Declaro que a tua vida nunca mais há de ser a mesma, em nome do Senhor Jesus. Ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seja bem-vindo ao despertar desta igreja gloriosa. Deus te abençoe. Amém.